Temos muito gosto em começar este curso sobre o Evangelho de São Mateus. O Evangelho que será lido com maior frequência ao longo do próximo ano litúrgico, o ano litúrgico que tem início no primeiro domingo do Advento. É nosso desejo que estes vídeos, esta série que vamos fazer, possam ajudar a estar mais dentro do que a Palavra de Deus, que é lida depois nas missas, nos tem para dizer hoje. Trata-se, nunca podemos esquecer disso, de uma palavra viva. Porque Jesus, que nos fala através do que lemos no Evangelho, hoje está mesmo a dirigir-se a nós. E por isso convidava a que, neste início do nosso curso, invocássemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes todos os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos das suas consolações eternas. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. Então, invocado o Espírito Santo, continuamos então aquilo que vos queríamos dizer. Este é um Evangelho muito conhecido, talvez dos mais comentados ao longo dos tempos. Recordemos que dos 4 Evangelhos, este, juntamente com o de São Lucas e de São Marcos, formam um conjunto, chamados os sinóticos, precisamente porque, apesar de diferenças no modo de contar e até nos detalhes, nos pequenos detalhes, têm, em geral, uma mesma estrutura, uma estrutura base. Neste curso vamos realçar alguns aspectos, e faz todo o sentido que no caminho que vamos fazer ao longo destes tempos, ao longo destas sessões, cada um leia este Evangelho e tenha particular atenção a detalhes, talvez que nunca tenha reparado. E eu penso que é importante dizer que os Evangelhos não são descrições meticulosas ou literárias ou cronológicas do que Jesus disse ou fez. Não estamos perante uma biografia típica dos nossos tempos. Embora os Evangelhos possam ser considerados, à luz da literatura do tempo em que foram escritos, verdadeiramente biografias históricas. Não são fábulas, nem histórias inventadas, mas testemunho do que, com a inspiração do Espírito Santo, São Mateus viveu e considerou essencial contar para conhecermos o que Jesus foi e o que Jesus disse. E assim se torna mais firme a nossa fé, lendo e estudando aquilo que foi dito pelo Evangelista. Estamos perante uma literatura especial e é por 2 motivos. Em primeiro lugar, pelo facto da personagem principal ser Jesus de Nazaré e ele ser excepcional. Isso faz com que seja diferente. Em segundo lugar, pela própria intenção que os autores tiveram ao escrever os livros. Esta intenção está bem refletida nas palavras finais do Evangelho de São João, quando ele diz: estes sinais miraculosos, porém, foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida nele. Este é a síntese de tudo o objetivo dos Evangelhos. Mas quem é o autor de São Mateus? Ao longo de praticamente 19 séculos, a questão da autoria dos Evangelhos não se colocou. Os primeiros padres da Igreja, São Papias de Hierápolis e Santo Ireneu, no século II, entre muitos outros, consideravam que os autores eram São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Nos últimos 200 anos surgiram algumas teorias correntes de opinião, defendendo que originalmente os Evangelhos seriam textos anónimos. Não vamos entrar nesta discussão, não temos tempo, mas vamos admitir, como os padres da Igreja, que o autor do Evangelho de São Mateus foi o próprio São Mateus, o apóstolo. Mateus seria um nome grego e o seu nome hebraico era Levi, como nos conta o próprio e também São Lucas. Mateus era o cobrador de impostos que vivia em Cafarnaum, na mesma cidade de Pedro, André, Tiago e João. Não é de estranhar que ele, desde que Jesus apareceu, tenha começado a escutar e a confrontar-se com o que este mestre tão diferente do habitual dizia. Sabemos que ele respondeu prontamente e de coração aberto ao chamamento de Jesus, certamente porque já antes de Jesus o chamar se tinha sentido atraído por aquele grupo e por aquele que eles seguiam. E diz São Lucas: depois disto, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no posto de cobrança. Disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Lucas 5. Logo de seguida,
Mateus oferece a Jesus um grande jantar em sua casa. São Mateus fez parte do grupo dos 12, daqueles 12 que Jesus chamou a si e enviou como apóstolos. Ele estará, pois, presente em todos os momentos chaves da vida de Jesus, mas também estará com os outros apóstolos no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre eles e sobre Nossa Senhora, e os apóstolos começam a evangelizar e partem para as várias partes do mundo. Não sabemos mais nada sobre este homem depois disso. Provavelmente São Mateus seria contabilista e rigoroso a registrar os dados e factos, e por isso terá contado com alguma precisão o que viu e o que viveu. Crê-se que foi martirizado e há quem proponha que o seu martírio terá ocorrido na Etiópia. Outros propõem na Pérsia, como local provável. Não sabemos ao certo. Mas terá sido alguém que deu a vida por Jesus, sem dúvida. A quem se dirigia este Evangelho? No seu comentário sobre o Evangelho de São Mateus, Orígenes, padre da Igreja dos séculos II e III, refere não só que este Evangelho foi escrito para os judeus convertidos, e na realidade a maioria dos primeiríssimos cristãos eram judeus, como refere também que foi escrito em língua hebraica ou aramaica. Por ter sido escrito para a comunidade judaica convertida, São Mateus escreve para um público muito particular e a forma como comunica a Boa Nova é igualmente particular. Há alguns aspectos que demonstram isto mesmo. Em primeiro lugar, São Mateus assume que o leitor está familiarizado com o Antigo Testamento e com a Sagrada Escritura conhecida pelos judeus do século I. Tem uma grande preocupação em demonstrar aos judeus convertidos que Jesus cumpriu as profecias messiânicas e assume que os leitores conhecem as personagens, os lugares, as passagens do Antigo Testamento. Em segundo lugar, São Mateus assume que os seus leitores conhecem as antigas práticas e tradições judaicas e não dá grandes explicações. Como veremos à medida que depois vamos avançar, São Mateus vai demonstrar a estes primeiros cristãos, ou vai tentar ir demonstrando a estes primeiros cristãos que tinham vindo do judaísmo, que Jesus cumpre, realiza plenamente as profecias do Antigo Testamento. Ele é o novo Moisés e principalmente ele é o novo David, por quem o povo de Israel esperava há tantos séculos. Como está organizado este Evangelho? Para se contar bem uma história, ela tem de estar bem estruturada. E este Evangelho está muito bem organizado. Como seria de esperar, aliás, de um cobrador de impostos. Isto também facilitava a memorização do texto, o que era muito importante num tempo em que os homens ainda usavam a sua memória e era tão difícil e caro ter onde escrever. Jesus foi um homem de palavras e atos muito poderosos e a narrativa de São Mateus está organizada de modo a ter presente as ações e os ensinamentos de Jesus. O autor apresenta 5 grandes discursos de Jesus e entre esses discursos conta alguns episódios fundamentais, como milagres e encontros com diversas pessoas que ilustram o modo como Jesus é interpelado e nos interpela ainda hoje. Cada um dos 5 discursos termina com uma frase não exatamente igual, mas semelhante a qualquer coisa como quando Jesus acabou de falar. Os 5 discursos ou sermões são o Sermão da Montanha, o mais famoso, todos conhecemos, e que percorre 3 capítulos, o 5º, o 6º e o 7º. E ouvimos, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois temos o Sermão da Missão, no capítulo 10º, e lembramos-nos, quem vos recebe, a mim recebe. Depois temos o Sermão das 7 Parábolas do Reino, no capítulo 13. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Depois, o 4º sermão, o Sermão sobre a Igreja, no capítulo 18, e que diz, onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E por último, o Sermão do Fim dos Tempos, que começa no capítulo 23 e termina no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, e que diz, e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, com grande poder e majestade. Entre estes discursos, há narrativas que ilustram pontos que Jesus proclamou nos seus discursos. Por exemplo,
No Sermão da Montanha, capítulos 5 a 7, São Mateus retrata Jesus como o novo Moisés. Jesus contrasta o modo de viver dos fariseus e escribas com aquilo que ele vem ensinar, o caminho das bem-aventuranças. Sem cancelar a antiga lei de Moisés, os 10 mandamentos, Jesus aperfeiçoa a lei, entregando as bem-aventuranças. Estas são como que a nova lei, porque indicam qual o modo de viver de acordo com a vontade de Deus. É muito interessante que nos capítulos seguintes, no 8º e no 9º, Jesus faça 10 milagres que poderiam também ser chamados sinais. E quem fez 10 sinais no livro do Êxodo? Moisés, claro. Moisés, a quando das 10 pragas do Egito? Um judeu do século I faria facilmente o paralelismo. Jesus traz uma nova lei, as bem-aventuranças, e faz 10 milagres. Então, Jesus é o novo Moisés, que traz uma nova lei e, associada a esta nova lei, há uma nova aliança. E agora vamos ver quais os principais temas dos 28 capítulos deste Evangelho. O Evangelho de São Mateus é conhecido pelo Evangelho do Reino. A palavra reino surge mais de 50 vezes e a expressão reino dos céus ocorre mais de 30 vezes. Mateus prefere o termo reino dos céus em vez de reino de Deus, possivelmente respeitando a tradição judaica de evitar pronunciar o nome de Deus, já que o seu público, como já vimos, era principalmente o público judeu. O Antigo Testamento não desconhecia o conceito de reino, antes pelo contrário. Com o rei Saul, seguido de David, Salomão, Israel foi governado por uma família real, que deveria reinar sempre em nome de Deus e nunca em vez de Deus. Mas São Mateus aponta para algo radicalmente diferente. Aponta para o reino dos céus, que não é só desta terra, aponta para a perfeição divina do antigo reino de David e aponta também para um reino que responde à antiga expectativa de que Deus, cumprindo a sua promessa, estabelecerá um reino que permanecerá para sempre. E Deus diz ao rei David: quando chegar o fim dos teus dias e repousares com os teus pais, manterei depois de ti a descendência que nascerá de ti e consolidarei o teu reino. A tua casa e o teu reino permanecerão para sempre diante de mim e o teu trono estará firme para sempre. Isto é uma leitura e é um excerto do 2º livro de Samuel, capítulo 7. Os judeus do século I esperavam um Messias, ou seja, um ungido pelo Senhor. Concretamente, esperavam um rei que fosse da casa de David, que haveria de restaurar o reino prometido por Deus. Muitos, também é verdade, esperavam um rei que os libertasse do poder dos romanos, um líder político. Mas Jesus refere que o seu reino é diferente. É o reino dos céus. Sendo este o tema principal deste Evangelho, o reino de Deus, claro que a identidade de Jesus como Messias, mas depois como Filho de Deus, também vai surgindo aos poucos neste Evangelho. Outro tema muito importante que São Mateus quer que descobramos no seu texto, no seu Evangelho, é a paternidade de Deus. Na Bíblia judaica, denominada por Tanakh, surgem referências a Deus como Elohim, o Deus Criador, o Deus majestoso, e Yahvé, o Senhor Deus da Aliança. Surge também a referência de Deus como Pai, Av, mas enquanto Elohim e Yahvé surgem em conjunto quase 10.000 vezes, talvez, Av apenas surge 17 vezes. Ora, o início do Novo Testamento é precisamente com o Evangelho de São Mateus, que faz uma excelente transição entre o Antigo e o Novo Testamento, e só no Sermão da Montanha Jesus refere-se a Deus Pai precisamente 17 vezes. Pois é, precisamente 17 vezes, como em toda a Bíblia judaica. O terceiro tema, também relevante, e que de alguma forma já referimos, é o da aliança de Deus com o rei David. A aliança é o modo como Deus escolheu relacionar-se com os homens e que significa que nós somos família de Deus. Somos, como sabemos, criados à sua imagem e semelhança. Somos filhos de Deus.
não somos escravos. Ao longo da história da salvação, Deus foi fazendo alianças com os homens, com Noé, com Abraão, com Moisés e com David. É este, ou seja, à descendência de David, que Deus promete um reino para sempre. Trataremos este assunto mais adiante neste curso. Falta-nos referir outras particularidades do Evangelho de São Mateus. Por um lado, tal como o Evangelho de São João, é escrito por uma testemunha ocular, um apóstolo, estamos em crer nisso. E por outro lado, começa, diferentemente dos outros, começa com a genealogia de Jesus, que não é um simples elenco de nomes, mas como estudaremos um pouco melhor no próximo episódio, é uma estrutura já de algo que São Mateus quer comunicar. Por outro lado, também temos São José, que só aparece praticamente assim como central no início do Evangelho de São Mateus. São José surge como um protagonista em toda a infância de Jesus, de forma muito mais vincada neste Evangelho do que nos outros. Ainda é o único Evangelho que relata a visita dos magos que vêm do Oriente e que são guiados por uma estrela. E, como já a Teresa disse, o Sermão da Montanha, em São Mateus, que condensa muitos dos ensinamentos de Jesus e que é muito mais longo e muito mais detalhado do que os paralelos que aparecem no Evangelho de São Lucas. Outra particularidade importante é a ênfase especial que São Mateus dá a São Pedro, em comparação com a que dão os outros evangelistas. Só em São Mateus aparece a famosa declaração de Jesus a São Pedro: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Além disso, São Pedro, é o primeiro a ser chamado pelo nome, logo no capítulo 4. O Pedro recebe de Jesus as chaves do reino, mas também é Pedro que é retratado com as suas fragilidades. Por exemplo, ao tentar andar sobre as águas, a certa altura quase que se afoga, porque, como Jesus lhe diz naquele momento, faltou-te a fé. Vale a pena, por isso, recapitular as referências a Pedro no Evangelho de São Mateus. O primeiro chamamento feito a São Pedro: Simão, chamado Pedro. Portanto, muda-lhe o nome. A cura da sogra de Pedro. A nomeação dos 12 apóstolos, em que Pedro é o primeiro. Quando Pedro caminha sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. A profissão de fé de Pedro e a consequente entrega das chaves do reino. Pedro é um dos 3 apóstolos que estão presentes na Transfiguração. Pedro também é um dos 3 que vão estar presentes na agonia, no Monte do Getsémani, quando Jesus leva 3 especialmente para rezar consigo. Pedro, na última ceia, afirma a convicção de que nunca abandonará Jesus e faz-lhe mesmo a promessa de fidelidade, mas recebe o anúncio, por parte de Jesus, de que o irá negar 3 vezes, quando Jesus depois é preso e Pedro por 3 vezes lhe dirá não o conhecer. Por último, São Mateus é o único evangelista que menciona explicitamente a palavra igreja, eclésia, que é no capítulo 16, que é depois no capítulo 18. Terminamos assim esta nossa sessão. São Mateus, Rogai por nós.